Eu sou o Eric e esse é mais um vídeo, o segundo, falando sobre o framework AWS Chalice. No primeiro vídeo, eu mostrei de uma forma genérica o que é esse framework e para que ele serve. E nesse vídeo, eu vou tratar especificamente do API Gateway, que é usado para criar os endpoints web. E nesse vídeo eu vou dar uma introdução ao sistema de rotas, como a gente vai acessar os dados da requisição e uma primeira parte de como funciona o tratamento de dados dentro do Chalice. Um ponto importante em relação ao primeiro vídeo é que eu estou usando agora o Windows com WSL2, usando a distribuição Ubuntu 18.04. Desde o lançamento do WSL2 eu tenho usado para meus projetos em Chalice e tem funcionado muito bem. Então eu fiz a migração para isso no meu ambiente de trabalho e acho que faz sentido a gente mostrar no vídeo usando o Windows também, sendo que muita gente usa o Windows para o desenvolvimento e mostrar que é uma alternativa segura. Como está rodando o Ubuntu 18.04, funciona também no Ubuntu do mesmo jeito. Para quem trabalha com Mac também não vai ter diferença. Muita coisa a gente usa com linha de comando mesmo. Um outro ponto é que a gente vai aprender a mexer com um aplicativo chamado Insomnia, que ele é usado para poder fazer testes de endpoint. Tá? Ele é semelhante ao Postman ou a outros aplicativos para teste de endpoints REST ou mesmo endpoints comuns. Mas eu gosto do Insomnia porque ele é uma ferramenta mais simples. Tá? Ele é mais simples o modo de trabalhar com ele. Eu acredito que ele é uma ferramenta mais amigável para quando você precisa fazer uma série de testes mais simples. O Postman eu acredito que ele é um pouquinho mais complicado. Então, como essa série também é focada um pouco para quem está começando a mexer com endpoints, com o Chalice, com a AWS, acho que faz mais sentido a gente usar uma ferramenta que é um pouco mais simples. Tá? Finalmente a gente vai rodar coisas mais perto do que seria um caso real. E para rodar coisas perto do caso real a gente testa muito localmente. Então uma boa parte do desenvolvimento eu vou fazer localmente. A gente vai usar o terminal, rodando os comandos com o comando Chalice local. E depois que estiver funcionando, depois que a gente testar, a gente vai testar tudo localmente, aí a gente publica na AWS e testa na AWS. É o processo comum de desenvolvimento, a gente consegue reproduzir muito do que vai acontecer na AWS localmente. Tá? E eu estou partindo do código a partir do estado inicial que eu tinha deixado no projeto anterior, no vídeo anterior. Se vocês verem, tem o nome do diretório está diferente, uma outra coisinha está diferente, mas a ideia básica é a mesma. Eu não estou mudando nada em relação daquilo que a gente conversou, pelo menos não estruturalmente. Tá? O código, a gente vai fazer código do zero mesmo, então dá para acompanhar tranquilamente. O API Gateway é o serviço que conecta a função Lambda a um endpoint disponível na web. Esse serviço tem suporte a todos os recursos que se espera de um serviço que expõe endpoints HTTP, como suporte a todos os verbos, post, get, put, delete, tratamento de mensagens recebidas e entregues, camada de segurança pré e pós-tratamento da requisição, entre outros recursos. Hoje em dia, a comunicação via endpoints HTTP é um dos recursos mais usados para a disponibilização de dados e recursos. Seja para integrar sistemas ou para fornecer e receber dados para uma aplicação front-end, os barramentos de API em HTTP são a solução mais usada. E nosso trabalho usando o Chalice é informar quais são os endereços ou endpoints que vamos disponibilizar, qual verbo eles vão atender, e usando os recursos do framework, implementar a lógica de aplicação à regra de negócio. Bom, para começar, vamos dar uma olhada como é que a gente vai começar a trabalhar com esse projeto. A gente vai abrir aqui o editor de texto, e aí com o editor de texto aberto, a gente vai verificar que eu apenas iniciei o projeto e aí limpei o que tinha de comentários. A gente está trabalhando com um projeto padrão, o arquivo app.py, que o Chalice cria quando você roda o new project. A gente tem aqui o Chalice e o config.json, que é o config.json básico também, a gente não mexeu em nada disso aqui ainda. Tá? Quando a gente rodar isso aqui, ele vai criar um primeiro endpoint pra gente, que é o endpoint raiz. Como é que eu sei disso? Por conta dessa diretiva aqui em cima, app.root, que ele diz a rota no servidor que vai ser entregue quando alguém acessar. Então, se alguém chegar e acessar a raiz da sua aplicação, se alguém chamar assim, seusite.com/, é essa rota que ele vai casar. A rota é o que vem depois
do final do nome do domínio. Então, se a gente fizer um primeiro teste com isso, eu não estou mexendo nada no código aqui, eu só vou salvar ele. Vamos para o terminal. E eu vou rodar o Chalice Local, que é o comando usado para você testar localmente. Rodou e ele trouxe essa serving on 127.0.0.1, que esse daqui é o endereço local de teste. Então o que você vai fazer? Vai copiar isso aqui, vai abrir o Insomnia e vai colar aqui. É como se eu estivesse fazendo uma chamada nisso no browser. Então eu vou dar um send aqui. E ele vai me retornar exatamente o que eu estava esperando aqui, quando eu defini no editor. Tá vendo que o retorno é o mesmo? Se a gente vem aqui no Insomnia, o retorno está sendo o mesmo que eu vejo aqui no editor. Tá? E é importante ver que ele está acessando lá em cima 127.0.0.1.8.000 e ele não tem nada. Ele não tem essa última barra que eu estou definindo aqui. Por quê? Porque esse é o endereço padrão. O endereço padrão, se você informa ou não a barra, ele entende que é a mesma coisa. Vamos agora fazer uma segunda implementação. Além da implementação da básica, eu quero retornar uma lista de alunos. Eu já criei aqui, previamente, uma lista de alunos que a gente pode usar para fazer esses testes, que a gente vai entregar. Então é uma lista em um arquivo JSON, que tem aqui nome, matrícula, faltas e notas. A ideia é a gente vai fazer uma lista de alunos para um professor avaliar quantidade de notas, tirar média, esse tipo de coisa. E aí a gente vai ter um primeiro endpoint que só lista os alunos. Ele lista todos os alunos com uma listagem completa para o professor ver todos os alunos que estão naquele momento, e a nota, e as faltas, e os dados desse aluno. Tá? Então o que eu fiz aqui? Importa o pacote JSON, estou carregando os dados desse arquivo para uma lista aqui dentro do Python. Isso aqui é código Python puro, isso aqui não tem Chalice, nada. E aqui eu criei uma nova rota chamada alunos e estou falando que ela vai me retornar o conteúdo de alunos. Vejam aqui que eu não estou precisando definir um JSON, não preciso definir nada disso. No momento em que eu faço loads, ele transformou o JSON em objetos Python, e no momento em que eu dou o return de um objeto Python, o próprio Chalice já converte isso para um formato JSON que o browser ou o cliente consegue ler. Então, vamos dar uma olhada lá no terminal. Se vocês derem uma olhadinha, ele já atualizou sozinho. Você não precisa ficar parando e reiniciando o cliente que fica rodando o Chalice Local. Se vocês verem, eu vou até fazer uma alteração aqui, vou dar um espaço, voltar, salvar, volto no terminal, ele recarregou, ele está preparado. Então, na hora que eu vou agora lá no Insomnia, eu vou chamar o barra, que é o que a gente já tinha implementado, que está funcionando, e eu vou chamar agora o alunos. E no que eu chamo alunos, ele me retorna a mesma lista que eu tenho lá no arquivo JSON. Então, o meu endpoint está funcionando. Eu consigo ver a lista completa dos alunos carregando de um arquivo nesse momento. E agora a próxima implementação é a gente trazer um aluno único dessa lista. Eu quero saber o 13º aluno da lista, ou o 20º aluno da lista. O que eu vou fazer é criar um novo endpoint. Eu venho aqui, vou falar que eu quero um get aluno. Eu tenho o ID desse aluno. Eu vou retornar alunos inteiro do ID. E eu vou assinar essa função com app.route /aluno/id. Por que eu preciso passar o ID aqui e transformar ele para inteiro? Porque sempre que o Chalice ele passa algum dado que eu defini aqui no path, no caminho, no path, ele vai mandar como string. E se eu tentar acessar como string aqui, como isso aqui é uma lista, ele vai reclamar. Então eu preciso transformar isso para inteiro. Vamos salvar isso aqui e vamos rodar. O alunos ainda está funcionando. E eu vou fazer o aluno 13. Pronto, eu trouxe o aluno na posição 13. Eu quero o aluno 25. Opa. Legal. Aí eu quero o aluno 100. O aluno 100 não existe. O que aconteceu aqui? Ele te entregou um erro, que aí a gente precisa olhar lá no terminal o que está acontecendo. Então a gente vira lá para o terminal
E ele vai falar aqui, ó, list index out of range. Quem trabalha com Python conhece, quer dizer que você está tentando acessar um item que não existe. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer um tratamento. Só que não adianta você fazer um tratamento e você entregar como vazio. Isso, num padrão de HTTP, num padrão de endpoint, não é aceitável. Você tem que entregar status code correto. Para isso, a gente vai olhar na documentação como faz. Então eu vou olhar na documentação lá. Vamos procurar aqui. Response. E vou aqui entender que ele tem uma classe chamada response que eu posso usar para poder gerar o erro que eu preciso. Mas ao mesmo tempo, o Chalice nessa nova versão, ele também tem alguns erros pré-prontos. Se a gente olhar em topic aqui, error handling, e eu posso importar esses erros, entregar um desses erros para o cliente. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, como eu não encontrei, eu vou usar um not found error. Então eu vou copiar aqui, vou adicionar essa importação aqui, e daí eu vou implementar meu teste. Se o inteiro do ID for maior ou igual ao len de alunos, lembrando que eu tenho 60 itens nessa lista, então é de 0 a 59, o len é 60, ele vai me retornar um not found error, que a API espera. Vamos lá para o Insônia, vamos dar uma olhadinha lá como é que ele está cuidando disso e vamos ver. Ó, vou chamar o último aluno da lista. Legal. Vou chamar de um item fora da lista. Se o inteiro do ID for maior ou igual a len de alunos, lembrando que a gente tem 60 alunos aqui, como o Python começa a contar em 0, ele vai de 0 a 59, a partir dos 60 ele tem que aparecer como pessoa não encontrada na lista. Dá uma olhadinha lá no terminal, ele já recarregou aqui, vamos olhar no Insônia. Vou chamar o mesmo aluno agora fora da lista de novo. Pronto, ele entregou o 404 não encontrado. Vamos olhar um aluno qualquer que a gente sabe que exista na lista. Ele vai encontrar o aluno, a pessoa naquela posição específica. Então agora a gente já viu aqui alguns pontos interessantes. O primeiro ponto, a gente está conseguindo definir aqui um endpoint que eu não tenho parâmetros. E eu tenho um segundo endpoint aqui que tem parâmetros. E aí eu posso colocar quantos parâmetros eu quiser. É só ir separando por barras. Se eu quiser colocar por nome também, alguma coisa assim. Por ID e por alguma classe, alguma coisa assim. Que eu quero o aluno tal da classe 4A, 4B. Eu coloco aqui classe e eu consigo usar ele aqui dentro. Perfeito? Bom, agora a gente tem um desafio interessante, que é, nesse momento, qualquer aluno que tentar acessar, ele consegue ver as notas de todos os alunos e ele consegue também presença, consegue ver tudo. Isso não é interessante, isso deveria ser alguma coisa que é restrito para o professor. Então o que a gente vai fazer é esperar que a identificação do professor venha como um cabeçalho na chamada. E olhando para o cabeçalho da chamada, a gente vai saber que tipos de dados a gente vai exibir. Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? A primeira coisa, vamos definir aqui no Insônia esse cabeçalho. Então eu vou criar aqui um cabeçalho chamado professor. E o valor desse cabeçalho é sim. Se eu faço a chamada nesse momento, ele vai retornar do mesmo jeito. Por quê? Eu ainda não estou tratando esse cabeçalho. Como é que a gente vai tratar esse cabeçalho? Dentro do Chalice, a gente tem o objeto app, que é criado aqui em cima. E esse objeto, toda vez que você está acessando, toda vez que você precisa de alguma informação relativa ao contexto da chamada ou em relação aos parâmetros da chamada, você pode olhar para ele e perguntar o que ele tem disponível. E no caso de uma chamada HTTP, a gente sempre tem os cabeçalhos, ou o que a gente chama de headers. E os headers são entregues em app.currentRequest, que é a request corrente, a requisição corrente. E eles ficam em um dicionário dentro de currentRequest. Então, o teste que eu posso fazer é if professor in app current request headers and app current request .headers professor igual assim, eu retorno a lista completa dos alunos. Se não for, o que eu posso fazer é retornar apenas o nome dos alunos daquela lista.
para a gente bloquear, para não passar as informações mais sensíveis. Correto? Então eu vou salvar aqui. Lá no terminal ele já reiniciou. Então legal, vamos lá. Se o professor está marcado como sim, eu trago a minha lista. Se eu tiro esse header, agora ele só me traz a lista dos alunos. Então esse mecanismo de header é interessante se você precisa fazer algum tipo de autenticação, algum tipo de autorização. Você tem os cabeçalhos específicos HTTP para isso. Eu quero falar sobre isso num próximo vídeo, para a gente falar exatamente sobre autenticação de API e como é que a gente pode implementar. Mas a ideia é que você pode fazer com que, dados os headers, sem a gente precisar colocar aqui em cima no parâmetro, no path de pesquisa, eu consigo configurar essa exibição. Então vamos voltar lá, professor. E pronto, ele volta a funcionar porque agora eu sou configurado para ver como professor. Bom, agora com essa versão que a gente tem da aplicação funcionando, vamos colocar ela online para a gente ver como funciona. Eu tive que fazer algumas alteraçõezinhas para ele funcionar corretamente. Eu tive que pegar o arquivo alunos e colocar dentro de um diretório chamado chalice.lib, que é o lugar onde você deixa todos os arquivos e bibliotecas personalizadas que você vai usar na tua aplicação, por conta do modo de empacotamento que o Chalice faz. Isso eu vou falar no próximo vídeo, mas isso tem na documentação também. Se você não colocar dentro da Chalice.lib, ele não vai conseguir encontrar. Então eu movi o arquivo aqui para dentro e mudei na importação aqui. Foi a única mudança que eu fiz. Fiz isso, vamos salvar e vamos lá para o terminal. No terminal a gente vai rodar aquele comando de deploy, que a gente fez na outra aula, Chalice deploy. Ele vai lá na AWS, vai configurar tudo que precisa configurar e já vai retornar para a gente aqui a API. Então o que eu vou fazer aqui? Vou copiar essa API e vou lá no Insônia e vou trocar isso daqui, que é o que apontava para o meu servidor, pelo endereço que ele enviou. Perfeito? Quando eu faço isso, vou manter a chamada aqui e vou dar um send. Pronto, ele está funcionando exatamente como a gente estava fazendo funcionar localmente, só que agora eu tenho o endereço disponível aqui. Se eu mudar a configuração aqui, professor não, para alguma coisa assim, ele vai retornar a lista. Se eu chamar o endpoint específico de um aluno, ele vai funcionar como esperado e a gente tem o endpoint funcionando. Se a gente olhar lá no navegador, lá na AWS, o API Gateway está criado aqui, chamado sala de aula. E aqui dentro, ele já me criou todas as configurações necessárias com o roteamento que a gente criou. Então eu tenho o alunos que faz o get e um aluno que faz o get, que são as entregas aqui da lista de alunos e aqui de um aluno específico. E se você olhar aqui, quando você clica no get, ele vai mostrar uma integração, que é com o lambda sala de aula dev, que é o lambda que a gente criou agora. Então tá aqui a função, tá aqui a chamada do API Gateway e tá entregue a primeira parte dessa API para testes. Bom, esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu estava esperando, mas ele tem bem a definição do que é uma base interessante para quem está começando a trabalhar com API, principalmente usando o Chalice. Eu mostrei o básico de como você configura sem ter que mexer no console. Você vê, a gente fez tudo usando só o Chalice. A parte que eu mostrei, a parte que eu usei o console foi mesmo para mostrar o que foi criado. Depois, mas o ponto principal aqui é que ainda tem coisas a falar. A gente ainda tem que falar de autorização, a gente ainda tem que falar de tratamento de request, de tratamento de retorno também. E você consegue achar muito sobre isso. Dá uma olhada na parte da documentação. O site do Chalice é bem interessante porque ele mostra uma documentação completa com exemplos de uso. Então, como é que você vai obter dados de uma chamada, como que você vai tratar as mensagens de erro, como você vai tratar os parâmetros. E aqui em cima, quando você olha no Topics, ele tem uma explicação de várias coisas um pouco melhor, um pouco mais detalhadas. Então, quando você vai falar de parâmetros, como é que você vai tratar os parâmetros lá, porque a parte que eu tratei com int, como é que ele faz, por que ele faz. A parte também de API Reference é a referência completa de tudo que a gente está usando lá. A gente deu uma olhada muito por cima, mas aqui na documentação você consegue ver melhor o que cada item faz. E vocês podem já começar a afundar um pouco na documentação aqui. Eu vou deixar o link da documentação também
na descrição do vídeo. E por hoje a gente fica por aqui. Dúvidas, entre em contato comigo, eu vou deixar os contatos na descrição do vídeo. Vamos continuar a construir essa aplicação juntos. Se alguém tiver alguma ideia, só entrar em contato ou deixar aqui nos comentários. Obrigado.